Pois é, amigos, estamos aqui de volta, diretamente de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde nós estamos fazendo aquela maratona relacionada à educação inclusiva, autismo e tudo mais. Como vocês já sabem, já que a gente tem entrado de vez em quando para comentar alguns assuntos em relação a isso, né? Bom, vamos ver primeiro o que nós já fizemos, certo? Fizemos e que como nós já comentamos com vocês. Nós falamos sobre a Lei de Proteção ao Autismo, nós já comentamos sobre isso. E falamos do perigo quando os pais fazem questão absoluta de exigir aquele acompanhante especializado que está na Lei 12.764 de 2012, sem que esse acompanhante especializado esteja preparado para isso. Uma coisa é a especialização, outra coisa é a preparação. Então, nós comentamos sobre isso ontem. A história do mediador, que ele deve ser uma pessoa muito bem preparada para fazer o seu papel. Caso contrário, nós vamos prejudicar o desenvolvimento da autonomia do autista. Porque, em muitos casos, como eu vi, esse acompanhante especializado está fazendo um papel incorreto, errado, porque ele está praticamente substituindo o professor. E isso é muito perigoso, porque não é esse o papel. Bom, então nós comentamos sobre isso, sobre a Lei de Proteção ao Autismo, e vimos a necessidade desse acompanhante ser muito bem preparado. Quem tiver qualquer dúvida em relação a isso, assista a nossa live de ontem, que já está no nosso canal do YouTube, e entre em contato conosco se persistir as dúvidas, tá? Um assunto que nós não comentamos, porque não deu tempo ainda, foi sobre os atiradores nas escolas. Ou seja, aquela história dos meninos que entram nas escolas atirando, matando todo mundo, etc. E que tudo indica, segundo algumas pesquisas, que todos eles têm o processo da carência afetiva paterna. Nós não comentamos sobre isso na nossa live, porque tivemos outros assuntos, mas quem ainda tiver alguma dúvida sobre isso, tem vídeo nosso sobre o assunto também. Entre em contato para nós discutirmos. Outro assunto que nós já vimos ontem foi sobre o professor, sobre aquelas 5 perguntas básicas que eu recomendo que todos nós, professores, façamos a nós mesmos para nós nos mantermos dentro do objetivo da nossa missão. Professor é missão. Então, aquelas 5 perguntas. Você consegue gostar de cada um dos seus alunos? Para que servem as teorias, metodologias, relatos de práticas didáticas já publicadas? Você utiliza alguma delas ou acha que é frescura? Todos os seus alunos, quando saem da sala de aula, eles saem satisfeitos por terem aprendido alguma coisa dentro do nível deles? Penúltima. Durante a sua aula, você conseguiu perceber retorno de todos os seus alunos ou você não percebeu retorno de algum deles? Porque olha que tem aluno que é tímido, né? Se você não tiver retorno deles, pode estar excluindo, mesmo que não seja uma exclusão relacionada a alunos com necessidades educacionais específicas, né? E a última pergunta, e nem por isso menos importante, aliás, a mais importante. Quando você acabou de dar sua aula, todos os alunos estavam felizes com a sua aula ou felizes porque a aula terminou? Importante isso. Por quê? A escola tem que significar prazer. E prazer para o professor também. Então, se você termina a aula e os alunos estão super satisfeitos porque acabou a aula, tem algo errado. Se os alunos ficam felizes porque a aula foi ótima, você está no caminho certo. Então, essas foram as perguntas, 5 perguntas que eu elenquei para que nós, professores, fizéssemos a nós mesmos todos os dias. Tá? Porque é muito importante nós estarmos dentro dessa missão
de maneira correta, para que nós estejamos também alegres, felizes e satisfeitos. Eu não entendo como é que pode nós sermos um professor que não está feliz por ter dado uma aula e por ter conseguido fazer os alunos saírem satisfeitos, felizes. Enfim, é uma questão de treinamento. Agora vamos ao tema principal de hoje. Nosso tema principal de hoje é a criança com paralisia cerebral. Tá? Eu quase me perdi aqui no tema, porque tem dois, que é uma parte também do autismo, mas é a paralisia cerebral. Então, tudo começou para nós falarmos nessa live da pergunta de uma amiga minha, de Jabaquara, sobre uma criança paralítica cerebral novinha entrando na escola. Então, vamos ver primeiro o que significa paralisia cerebral, porque para nós ficarmos por dentro, é muito importante que os professores estejam por dentro de, pelo menos, das coisas básicas que existem e que provocam uma necessidade educacional específica. Por quê? Quem vai dizer se aquela criança tem necessidade educacional específica e precisa de um atendimento adequado somos nós, professores mesmo, não é médico nenhum. Então esqueçam essa história de ter que ter um laudo médico para que nós possamos atender uma pessoa com necessidade educacional específica, porque o médico não é para isso. O médico é para fazer o tratamento clínico da pessoa. A pessoa entra na escola, é matriculada, não temos que ter laudo médico nenhum para fazer o atendimento educacional especializado. Nós temos é que analisar a criança e verificar se ela tem algum tipo de dificuldade de aprendizagem que seja necessário um acompanhamento específico. Aí nós vamos, com o conhecimento que nós temos básico de cada coisa dessas, nós vamos encaminhar para o atendimento educacional especializado. Tá? Bom, então vamos ver uma criança com paralisia cerebral. Primeiro, o que é paralisia cerebral? A paralisia cerebral é uma anomalia que ocorre normalmente nas redes neurais e que acaba não provocando, não permitindo o comando motor da musculatura. Então, há diversos tipos de paralisia cerebral. Há paralisias que são progressivas e há paralisias não progressivas. Tá? Agora, como é feito, então, já que o problema é no comando motor, como é feito esse comando motor do nosso organismo? Bom, para começar, o que é o comando motor? Todos os nossos músculos, a nossa fala, nossos braços, nossas pernas, o andar, o caminhar, o respirar, tudo isso tem a ver, todas essas ações orgânicas são comandadas por musculaturas que, por sua vez, elas, para serem contraídas e exercer o seu papel, elas precisam ser inervadas. Essa inervação delas é feita pelos neurônios, pelas redes neurais. Tá? Então, como é feito isso? Nós temos, então, um sistema motor. Tá? Esse sistema motor é composto por toda a musculatura do nosso corpo e essa musculatura ela é inervada pelos neurônios motores. Então, há neurônios que são motores exatamente para esse comando. Mas nós temos dois tipos de neurônios motores. Nós temos os neurônios motores que são os inferiores, que eles estão localizados na medula espinhal. Esses neurônios motores inferiores são os únicos que têm acesso direto à musculatura. Então, esses é que fazem, provocam a contração da musculatura. São os neurônios inferiores que estão na medula espinhal. Como é que eles fazem isso? Eles têm duas maneiras de fazer. Uma das maneiras é automaticamente, que é o quê? É como se eles tivessem uma programação, que aliás, óbvio que ele tem, essas redes neurais têm uma programação automática que faz com que diversas reações são provocadas nos músculos sem
necessidade nenhuma da inferência do cérebro, tá? Ou seja, da parte do encéfalo, que é o cérebro craniano. Então, são os comandos automáticos. São movimentos repetitivos, movimentos involuntários. Então, a ciência médica, a ciência neurológica, nos compêndios de neurociência, eles escrevem, eles dizem que supõe-se que exista uma programação para esse tipo de atitude dos neurônios inferiores, ou seja, desses neurônios que fazem esse movimento na musculatura. Então, para que existem os neurônios superiores? Os neurônios superiores estão localizados no encéfalo, é a parte inteligente dos nossos movimentos. Então, é o quê? É o nosso encéfalo que, então, interfere nos neurônios inferiores e exerce o comando deles. Então, imagine, os neurônios inferiores podem trabalhar sozinhos ou comandados pelos neurônios superiores. Então, os neurônios superiores, que estão no encéfalo, eles, então, por causa da nossa vontade de levantar, de falar, de subir em alguma coisa, de mexer qualquer parte do corpo, né? Então, essa nossa vontade faz com que traduzida em ação dos neurônios superiores, que vão, então, acionar os neurônios inferiores e exercer o comando deles. Na realidade, o controle deles. Então, nessa hora, os neurônios inferiores seguem o comando dos neurônios superiores. Então, repare, o neurônio superior não mexe no músculo. Ele mexe no neurônio inferior, que, por sua vez, então, contrai o músculo. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Para a gente ter uma noção de como é o nosso sistema motor, para quando nós estivermos observando uma criança, um adolescente que tem a paralisia cerebral, nós possamos, então, ter uma ideia do que está acontecendo. Então, o que pode... Porque ele pode ter uma paralisia cerebral e essa paralisia pode ser uma avaria nos neurônios superiores no encéfalo. Então, o que acontece? A pessoa pode ter reflexos, mexer alguma parte do corpo, já que os neurônios inferiores podem não ter sido afetados em algum acidente, alguma coisa assim. Aí ele diz, não, ele não é paralítico, ele mexeu aqui, mexeu com um movimento involuntário, comandado por uma programação pré-existente nos neurônios inferiores. Tá? Então, ele não tem condição de comandar os seus movimentos. Então, o paralítico cerebral pode ter até algum tipo de movimento, tá? Automatizado, ou pode não ter nenhum. O paralítico cerebral pode ter paralisia num lado, no outro lado, ou paralisia completa. Tá? Então, são vários tipos de paralisia. E o paralítico cerebral pode não ter nenhuma área do seu cérebro afetada. A área do pensamento, do raciocínio, da compreensão, etc. Então, ele pode não ter musculatura da fala, não ter musculatura de movimento no corpo inteiro, mas pode falar, ou pode pensar, raciocinar, estudar, entender as coisas. E é isso que nós temos que tomar bastante cuidado quando uma criança dessa entra na nossa escola. Então, vamos verificar a parte prática. Aí a criança foi matriculada na escola. No início, tá? 3 anos, 4 anos, coisas assim. Pois bem, primeiro passo, nós vamos então passar para os professores que estarão com ela esse assunto que eu estou falando, ou seja, esse ensinamento, mostrar o que é a paralisia, que pode a pessoa ter alguns movimentos e não ter outros, etc. E tal, e que pode ter o seu cérebro perfeitamente normal, entender tudo, compreender tudo, etc. Então, nós vamos fazer uma série de testes com essa criança. Para nós fazermos esses testes, o primeiro passo nosso tem que ser o processo empático da apresentação nossa àquela criança. Óbvio, né? Esse processo precisa que esse professor, ou qualquer um de nós que vá se relacionar com essa criança, antes de se relacionar com essa criança, treine gostar dela. É verdade, gente. Gostar. Você tem que olhar para aquela criança e desenvolver o amor por ela,
Porque enquanto você não desenvolver o amor por ela, você não vai ter, vai ter uma dificuldade muito grande nesse relacionamento. Então, o primeiro passo é esse: amar aquela criança para poder se aproximar dela. Então, você vai se aproximar dessa criança com paralisia cerebral e nós vamos então começar a verificar como é que ela nos entende. Depois nós vamos fazer os testes se ela ouve direito, se ela vê direito, se ela consegue falar alguma coisa, o que ela consegue mexer em termos de rosto, de tudo, coisas assim, para que nós possamos explorar tudo o que ela pode. Nós não temos nada a ver com o que ela não pode. Nós só queremos saber o que ela pode. Certo? Isso é básico. Temos que estar bem atentos a isso. Bom, aí então vamos nos aproximar da criança e vamos começar a tentar travar uma comunicação com ela. Então, com isso, nós vamos saber se ela fala alguma coisa de alguma forma. Se ela tem qualquer tipo de fala, explore esse qualquer tipo de fala. Mesmo que seja muito difícil de nós entendermos, é importante a gente já ir desenvolvendo, pedindo para ela falar mais devagar, para que a gente possa treiná-la para ela poder estabelecer um relacionamento, um diálogo. Se ela não fala, então nós temos que encontrar uma outra forma de comunicação. Vamos ver se ela ouve, se ela enxerga, coisas assim. Então, a partir daí, nós vamos então ter criatividade suficiente para fazer essa relação entre nós e essa criança, ou esse adolescente. Isso é criatividade, gente. Cada criança é diferente, cada dificuldade é diferente, então nós temos que estabelecer esse relacionamento. Então, ao estabelecer esse relacionamento, tá, nós vamos então começar a tentar perceber. Boa noite, Jéssica. Tentar perceber, a partir de agora, como é que ela nos entende, para que nós possamos então também verificar como é que nós podemos entendê-la. Para dar um exemplo, uma paralítica cerebral, alguns paralíticos cerebrais que eu acompanho até hoje, que são mudos, mas ouvem, veem, não mexe nada e é mudo. Então a nossa comunicação é toda da seguinte forma: se essa menina sorri, é sim; se ela faz cara feia, é não. É só isso. A partir daí, nós então nos relacionamos e a única dificuldade é que nós temos que preparar toda a nossa conversa, dando oportunidade a ela de acompanhar, aprender, responder com sim, não. Tá? Então, apenas isso. É difícil no início para nós? Sim. Mas a partir do momento que você vai treinando, isso se torna cada vez mais fácil. Tá? Bom, então vejam que até a pessoa que é muda, mas é surda e ouve, a gente pode desenvolvê-la em todas as matérias. Ok? Esse é um fato. Bom, então aí está o nosso contato, esse primeiro contato com a criança. Bom, a criança é nova. Essa de Jaguaquara, por exemplo, é nova. Então, 3 anos, se não me engano. Então, ela vai começar com todo o processo de aprendizagem a partir da ludicidade, da brincadeira, para sentir prazer em estar em sala de aula, para mais tarde, mas muito mais tarde, no caso dessa menina, nós pensarmos em alfabetização. Não é jamais para esquecer de alfabetização pela criança ser paralítica cerebral, muda, sei lá o que, nada. Nós vamos verificar se ela é ouvinte, se ela é apenas de visão, né? Vamos verificar todas as possibilidades e desenvolver todas a nossa relação pedagógica com ela dentro daquela característica específica da criança. Tá? Bom, então, a ludicidade. Nós temos que seguir todo um processo normal de todas as outras crianças. Ou seja, ludicidade, nós não vamos fazer, obviamente, se ela é paralítica, não mexe nada no corpo, nós não vamos fazer a parte de coordenação motora, mas vamos fazer todo o resto. E na alfabetização, quando chegar o momento da alfabetização, não vamos dispensar método nenhum. Pelo contrário, nós vamos experimentar todos os tipos de métodos, sabendo que a alfabetização dela vai ser exclusivamente visual, oral. Óbvio, ela não vai mexer nenhuma musculatura. Então, é visual e oral.
Então, isso significa que o professor tem que ter muito mais paciência para poder, durante o processo de alfabetização, já lá quando ela tiver com 6 anos, etc., repetindo as coisas muito vagarosamente, seja que método for, e esperando sempre a reação de alegria ou tristeza. Se for a reação de tristeza, vamos repetir ou fazer de outra maneira até que ela se sinta alegre. E nós temos que estar alegres o tempo todo. É importantíssimo esse detalhe, que é o quê? A criança está sabendo, está percebendo que ela não entende como as outras crianças. Então nós temos que tomar cuidado para não ficarmos chateados, com expressão de cansado, de estressado, etc. Porque o que vai acontecer com ela? Ela percebe isso. Se ela perceber que você está estressado, cansado, etc., ela vai se sentir culpada por isso. Se ela se sentir culpada, baixa a autoestima. Baixando a autoestima, começa a ter dificuldade de aprendizagem. Tá? Aí ela não vai avançar e vai acabar se sentindo inferior. Isso é perigosíssimo. Nós temos que tomar bastante cuidado, que nós temos que treinar, estar sempre alegres, felizes, satisfeitos, contentes com o que ela está fazendo, com tudo que ela conseguir fazer. Então nós vimos, nenhuma metodologia deve ser descartada. Todas são importantes serem usadas. E nós temos que estar acompanhando passo a passo nessa forma de comunicação que nós travamos, sempre avaliando cada conhecimento que ela está tendo. E sempre reconhecendo, toda vez que ela der uma resposta certa, e sempre reconhecendo como quase acertou quando ela der uma resposta errada. Isso é básico para qualquer criança. Para essa, em especial, logicamente isso é necessário, porque ela já tem uma violência simbólica que ela está tendo, que é justamente de perceber que as outras crianças todas são ditas normais e ela não. Tá? Então, importantíssimo todos esses aspectos, e aí em diante aí acompanhando e treinando os professores, né? Para que eles possam seguir esse caminho e essa criança poder realmente participar até da vida da família, por exemplo. Vamos treinar os pais, se os pais não estão conseguindo se comunicar com ela, como uma das crianças que eu acompanho, os pais não se comunicavam com ela, chamar os pais e treinar os pais. Porque senão ela não está participando da família. Logicamente, se ela não estiver participando da família, se ela estiver largada num canto, obviamente ela pode entrar nos processos de depressão, que é uma doença grave até. Ok? Qualquer dúvida em relação a essa parte do que nós falamos, entre em contato, pergunta, etc. Principalmente o pessoal de Jaguaquara, que não ia conseguir assistir agora, mas que vai assistir depois, quando nós pusermos a gravação no YouTube, ou essa mesmo que vai ficar no Face. Tá? Bom, vamos a um segundo assunto de hoje, que tem a ver com o autista. Hoje aqui em casa, em Passo Fundo, tá? Eu recebi 2 autistas, quer dizer, 2 vezes, em dois momentos. Né? Um autista com o seu avô, cedo, logo no início da tarde, e um outro autista com seus pais no final da tarde. Né? O que nós vemos em relação a isso? Nós vemos que as pessoas estão completamente perdidas em relação ao acompanhamento do autista. E isso é muito importante nós alertarmos a todos sobre isso. Por quê? Porque, segundo Stephen Zeneff, que é uma cientista muito importante, muito séria, em 2025 é bem possível que nós já estejamos com o nascimento de 50% das crianças com transtorno espectro autista. Se nada mudar em relação ao meio ambiente, nós teremos, para cada 2 crianças nascidas, uma será autista. Então é muito importante que as pessoas saibam disso, porque pode não haver mudança no meio ambiente. E se não houver mudança, não há família que vai estar livre de ter um autista nela. Então é bom as pessoas começarem a pensar seriamente em respeitar a criança ou adolescente que tem o transtorno de espectro autista. Bom, é importante então, essa conversa que eu estou tendo com vocês é sobre
o tratamento adequado do autista. Então, nós sabemos que muitos autistas estão sendo perdidos porque não estão tratando os sintomas, estão apenas camuflando os sintomas por alguns medicamentos. Tá? Então, vamos dar a listagem daquilo que os pais de autista devem procurar para que seu filho realmente seja bem analisado e comece uma terapia, um tratamento bem adequado. Primeiro, recomendo sempre que, se você desconfia que seu filho tem algum traço de transtorno de espectro autista, procurar imediatamente um médico da especialidade de nutrologia. Então, é muito importante o médico pediatra nutrólogo, porque grande parte dos sintomas podem ser reduzidos quando nós atacamos o segundo cérebro nosso, quando nós respeitamos o nosso segundo cérebro, que é o cérebro entérico, o cérebro do intestino, é o que faz todo o trabalho de aproveitamento dos nutrientes que vem na comida que nós comemos. Então, as características do autista fazem com que ele absorva a parede do intestino do autista é muito permeável. Então, o organismo e a corrente sanguínea acaba absorvendo proteínas que não seriam para ser absorvidas, para ir para a corrente sanguínea. Então, essa absorção dessas proteínas vai direto para o cérebro e acaba trazendo essas diversas anomalias cerebrais que caracterizam alguns tipos de transtorno de espectro autista. Então, obviamente, o médico especialista nisso é o médico nutrólogo. Então, ele é o principal médico nisso. Obviamente, esse médico nutrólogo, para exercer o seu papel, vai precisar também que você tenha um nutricionista. Por quê? É um complemento importantíssimo, o médico nutrólogo e o nutricionista, porque a partir das instruções do médico nutrólogo, o nutricionista vai então adequar aquelas instruções a uma dieta específica para aquele autista. Tá? Então, esses são os dois profissionais imediatos. Lógico que você vai precisar de outros, mas esses dois são os básicos iniciais. Eles mesmos vão indicar os outros profissionais, que é o endocrinologista, imunologista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, etc. Mas começa com eles. O que esse médico, então, vai fazer? Ele vai fazer um exame clínico completo no autista. Esse é que é uma coisa que muita gente não está fazendo. Você não pode, de jeito nenhum, deixar de fazer o exame clínico completo, elencando alguns itens importantes. Primeiro, verificar se existe parasita. Isso quem faz é o médico, tá? É o médico quem vai recomendar cada coisa dessa. Vou dar só uma sequência básica para todo mundo saber, acompanhar e solicitar do médico, né? Verificar se há parasitas é o primeiro item. E um dos parasitas mais comuns nos autistas é a candidíase, ou seja, a Candida albicans. Depois de verificar e eliminar os parasitas, fazer um tratamento, vamos então agora ver o nível de vitamina dessa criança. Por quê? Se você der vitamina antes de eliminar os parasitas, quem vai comer a vitamina são os parasitas. Tá? Em terceiro lugar, vamos verificar se a criança tem algum problema de tireoide, que os problemas de tireoide também interferem nisso. E quem verifica isso é o endocrinologista. E, obviamente, a parte principal para respeitar o cérebro entérico, intolerância alimentar. Então, é importante que seja pedido um exame de intolerância alimentar. Infelizmente, esses exames parece que são necessários fazer nos Estados Unidos, que não tem laboratório no Brasil que faça os exames completos, pelo menos não tinha até há pouco tempo, pode ser que agora já tenha. E o laboratório que eu conheço é o Great Plains Lab dos Estados Unidos e que está ligado a diversas instituições e muitos médicos conhecem ele, muitos nutrólogos conhecem esse laboratório. E quem quiser ter noção de como é o tratamento, o envio de material para fazer o exame de intolerância alimentar, entre naquele site Autismo Infantil, tudo junto, autismoinfantil.com.br.
Bom, então o exame de intolerância alimentar vai dizer o que essa criança ou esse adolescente, o organismo dela não tolera. Sabendo disso, nós vamos então preparar uma dieta específica. Essa dieta é que é a preparada pelo nutricionista. Tá? Bom, visto tudo isso, uma das coisas que nós precisamos é fazer tudo isso com acompanhamento médico. Nada de fazer essas coisas todas que eu estou falando por conta própria. O médico nutrólogo deve estar acompanhando passo a passo, principalmente se a criança estava tomando algum medicamento. Porque você não pode retirar o medicamento, principalmente se for uma risperidona, Rivotril, uma coisa dessas, sem um desmame profissional, ou seja, um desmame, uma retirada gradual, feita com o controle do médico nutrólogo. Não se tira medicamento, principalmente esse tipo de medicamento, assim, de repente, tá? É um perigo. Bom, então, visto que a criança tem uma determinada intolerância alimentar, nós vamos também fazer o desmame daquilo que ela não pode comer. Vamos preparar a dieta, mas tem que tomar cuidado. Às vezes a criança está tão viciada naquele alimento que faz mal a ela, que você não pode tirar de repente tudo, porque ela pode ter um problema de abstinência, uma crise de abstinência. Então, tudo isso tem que ter acompanhamento médico. O médico tem que estar o tempo todo observando essa criança. E sempre, como eu disse, o médico nutrólogo é o ideal. Pediatra nutrólogo, né? Se você achar um pediatra nutrólogo com as mesmas especialidades que a Derbal sabrá, você está feito. Por quê? É um pediatra, nutrólogo, gastroenterologista e imunologista. Então, ele reúne todas as necessidades para o entendimento correto do transtorno do espectro autista e do TDAH. Tá? Bom, então, vamos agora partir para a dieta. Nessa dieta, então, o nutricionista é que vai substituir tudo aquilo que não vai poder ser absorvido, comido. O que não puder estar na dieta da criança, alguém tem que substituir por outro nutriente que possa, para que ela não fique fraca. É muito perigoso isso. Então, toda dieta tem que ter o controle do nutricionista. Tá? Aí já é o nutricionista. Normalmente, todos os autistas têm intolerância ao glúten. Gente, isso é uma coisa tão importante, mas tão importante, que nós temos que tomar cuidado, porque tem inclusive um médico PhD, um cientista PhD, que escreveu um livro, A Mentira do Glúten. Né? E esse livro, A Mentira do Glúten, tenta desmistificar a história que o glúten faz mal. Logicamente, sabe quem pagou a ele para escrever esse livro. Né? Eu já li o livro todo, já anotei onde estão alguns erros e algumas mentiras para poder escrever sobre o assunto. Mas não vem ao caso agora. O que interessa é o seguinte: o glúten realmente é o grande vilão da história. Ele é o grande vilão e isso não é da boca para fora. Muitas pessoas dizem, inclusive para Cláudia Marcelino, que é uma pessoa fantástica, né? Diz o seguinte: ah, não tem comprovação científica nenhuma sobre isso do glúten. Ah, não? Pois bem, se a pessoa souber ler, a gente mostra as comprovações científicas em relação a isso. E aonde estão essas comprovações científicas? Então você viu, eu anotei aqui 1, 2, 3, 4, 5 referências com todas as comprovações científicas sobre a necessidade de se eliminar o glúten. Por quê? Porque o autista, muitas vezes, nem no exame de intolerância alimentar, aparece que ele não tolera glúten. Mas ele não tolera. Então, nem esperar exame de intolerância alimentar para tirar o glúten. O glúten é para tirar mesmo. Né? Com todo cuidado, acompanhamento de médico e nutricionista. Né? Então, para quem quiser, entre em contato comigo, eu mando a relação toda. Eu vou só ler aqui agora quais são, aonde estão essas referências científicas todas, com pós-doutorados, publicações em revistas internacionais, etc. Primeira dela, autor Aderbal Sabrá, obra onde tudo. Outro,
autor Cláudia Marcelino. Obra Autismo, Esperança pela Nutrição, com todas as referências científicas lá. Outro, autor Carrie Rivera e outros. Nome da obra: Curando os Sintomas Conhecidos como Autismo. Outro, esse está meio difícil. Radjivassiliou e outros. Radjivassiliou é um nome só. Obra Neurological Function in Celiac Disease and Non-Celiac Gluten Sensitivity, 2016. Então, é o quê? Disfunções neurológicas em doenças celíacas e em sensitividade ao glúten não celíaco. Gente, esse é o detalhe. O autista não celíaco tem sensibilidade ao glúten. Então, glúten tem que ser tirado. E como é que a gente percebe que o autista tem intolerância ao glúten? Não percebe. Você percebe a melhora dele se você elimina 100% do glúten durante 6 meses. Aí você, de repente, verifica que ele mudou. Pronto. Creuza, boa noite. Rayane Tomazini, boa noite. Então, você verifica depois de 6 meses. Então, por que nós vamos dar glúten? Ah, não, mas só no final de semana. Nada disso. Essa dieta tem que ser rigorosa e para sempre. Vamos substituir até para nós o glúten, para não ficar em casa tendo coisas com glúten e coisas sem glúten. Porque é uma perversidade, né? Você ter em casa coisas que o seu filho não pode comer. É triste isso. Sim, e o 1, 2, 3, 4, quinta obra. Jackson, esse é mais fácil. E outros. Obra. Manifestações neurológicas e psiquiátricas nas doenças celíacas e na sensibilidade ao glúten. Essa obra foi de 2011, ou seja, obra até antiga. Desde 2011, sabe? Se bem que 2011 não é coisa antiga. Porque 2011 nem está nos livros de medicina ainda. 2016, menos ainda. Vai entrar daqui a uns 5 anos. Então, gente, é importante nós estarmos com todas essas referências, porque se o médico apenas aprendeu o que está na faculdade, ele não sabe isso, a não ser que ele esteja lendo todos os trabalhos de pós-doc, pós-doutorado, que estão sendo publicados com pesquisas na área que ele deveria estar atendendo. Então, o ideal para nós, eu faço isso constantemente, diariamente eu estou estudando um monte de trabalhos de pós-doutorado das áreas que me interessam, que é a área de aprendizagem, é a neuroaprendizagem, a aprendizagem psíquica, a psicologia da aprendizagem, aspectos psicanalíticos da aprendizagem, tá? Aspectos biológicos da aprendizagem. Então, como a aprendizagem, desenvolvimento da autonomia e socialização é a minha necessidade, por quê? Porque toda a educação precisa desses 3 objetivos, então eu sou obrigado a estar lendo todos os dias trabalhos que estão sendo publicados sobre isso, além de eu mesmo fazer as pesquisas nas áreas dentro das minhas possibilidades, em campo, né? Que é o que eu faço, e publicando e divulgando tudo que eu estou fazendo e os resultados que eu estou obtendo. No nosso colégio, no IUP, nos colégios que a gente está orientando mais de perto, nós já temos aí, eu acho que já tem não centenas, mas um pouco mais de uma centena, não tem mais, tem quase 200 casos acompanhados, início, meio e fim, de todo tipo de dificuldade de aprendizagem neuropsíquica, dificuldade de aprendizagem emocional, dificuldade de aprendizagem comportamental e outras, que é o que a gente precisa saber para atacar. Porque se você não ataca uma dificuldade de aprendizagem, você exclui essa pessoa. Se você excluir, você está contribuindo para que ela vá para
a marginalidade. É o grande perigo que nós temos. Então, gente, esses são os detalhes mais importantes para os autistas. Agora, é importante a gente saber o seguinte: Cláudia Marcelino escreveu um texto maravilhoso falando sobre o autismo, né? Eu achei assim fantástico o que ela escreveu. Na realidade, ela disse o quê? Ela falou o seguinte: então quer dizer que a dieta sem glúten só beneficia quem é celíaco, alérgico ao glúten ou tem sensibilidade ao glúten? Certo? Lógico, certo. Só que sensibilidade ao glúten, tá, para as pessoas não celíacas, esse é o detalhe. Então, e a pessoa só percebe que está sendo afetada pelo glúten, só descobre quando você deixa de consumir o glúten. Esse é o detalhe. Então, sensibilidade ao glúten não celíaco, segundo o texto de Cláudia Marcelino, é uma condição em que a pessoa, qualquer uma, se beneficia com diminuição ou até extinção dos sintomas patológicos existentes, crônicos, sem apresentar reação autoimune ao glúten ou alergia a ele. Tá? Bom, então isso é uma coisa tão importante que nós temos desde 2015, segundo Cláudia Marcelino, vários artigos científicos produzidos pela equipe do Dr. Alésio Fasano mostram as desordens do glúten da atualidade, tá? E principalmente no transtorno de espectro autista. Então, gente, realmente isso não existia, tá? Se isso não existia, é porque o meio ambiente está mudando. A gente sabe disso. O meio ambiente está sofrendo mudanças o tempo todo. Então, coisas que antes não afetavam a gente, hoje estão afetando. São as mudanças naturais do meio ambiente. Você vê quantas pessoas, depois de certa idade, desenvolveram a intolerância à lactose. Quantas? Quantas pessoas, depois de certa idade, descobriram a intolerância ao glúten? Então, isso é porque, se antes não tinha tanta gente assim, é o meio ambiente que está mudando. E, obviamente, ele está mudando muito rapidamente. Algumas coisas, ele está mudando em algumas coisas porque está sendo provocado por alguns processos que eu não vou comentar aqui agora, para evitar ameaças, como já aconteceram. Tá? Mas qualquer bom entendedor, já sabe que existe uma provocação para piorar o meio ambiente. Tá? E, ou às vezes, por uma alteração no próprio DNA. O nosso DNA vai mudando ao longo do tempo. E atualmente ele muda muito mais rápido do que antes. Antes a gente tinha mudança de DNA a cada 1000 anos. Hoje, de 12 em 12 anos, você já percebe mudanças na estrutura do DNA. Ou seja, por quê? Porque o ambiente está mudando, nós estamos respirando veneno, comendo veneno. Então, se não mudar a nossa estrutura de DNA, a gente não sobrevive. É por isso que ele está mudando sempre. Tá? É isso. Ou seja, nós temos que estar atentos às nossas intolerâncias. E uma delas, seríssima, que está acometendo muita gente, e agora os autistas todos têm, é a intolerância ao glúten. Então, não entrem naquela de achar que isso é frescura, não tem comprovação científica. Só eu mostrei aqui 5 autores que relatam, não são 5 comprovações científicas, não. Esses 5 autores relatam centenas de comprovações científicas porque elas estão sendo feitas no mundo todo. Apenas as pessoas não querem acreditar por comodidade. Estão acomodadas e tudo. Mas tudo bem, você tem uma leve intolerância, mas não lhe prejudica em nada. Mas o pior é você saber que essa intolerância no autista pode impedir o desenvolvimento dele. Então, vamos respeitar, certo? Bom, gente, como eu falei, esses 2 temas são os mais importantes. Se vocês tiverem alguma coisa, dá tempo de perguntar. No início, que muitos de vocês não estavam aqui, eu fiz uma revisão rápida do que nós falamos ontem. A primeira coisa foi sobre a Lei de Proteção ao Autista, em que eu lembro
que a Lei 12.764 de 2012, ela precisa ser bem interpretada e os pais precisam tomar cuidado na exigência que essa lei permite. Falei exatamente isso. A lei permite um acompanhante especializado para a criança autista. Cuidado, porque esse acompanhante especializado não especifica que acompanhante é esse. Eu colocaria como acompanhante um estudante dos últimos anos de pedagogia, devidamente treinado em mediação do autista, que é uma coisa completamente diferente do que muita gente está fazendo aí. Tá? As pessoas acham que o mediador é o cara que é o professor auxiliar, é o que vai ficar dando aula para o autista. Ele não é professor, ele não pode ser professor, ele não pode ensinar nada ao autista. A única coisa que esse mediador faz é provocar a relação entre o autista e o professor. Desinibir o autista para se relacionar com o professor e com seus colegas. Então, esse mediador tem que ter dois fatores na sua preparação. Nós temos que prepará-lo assim. Um fator empatia. Então, ele tem que treinar, gostar da criança que ele vai mediar. Porque ele treinando gostar, de verdade, ele gosta. Ele gostando, a criança acaba gostando dele também, e esse fator empatia é importante. Segundo fator colega. É o que é isso? Que ele não pode ensinar. Então, ele tem que ser como se fosse um colega que está sentado ao lado e que a dúvida que o autista tem, ele também tem. Ele então, nós estamos com dúvida disso. Nós estamos com dúvida. Chama o professor. Então, treinar o autista para fazer essa relação com o professor, tirar dúvida com o professor, até que chegue um dia que o autista faz sozinho. Aí vocês já podem perceber qual é a intenção correta do mediador. Um mediador de qualidade, que esteja fazendo o seu trabalho corretamente, ele vai ser mais rapidamente dispensado daquela função. Ou seja, ele de repente não vai ser mais necessário. Quando ele vê que ele não é necessário, ele cumpriu o seu papel. Porque a mediação é exatamente isso. É provocar no autista a sua autonomia. Cuidado, famílias de autistas, pais de autistas, tios de autistas e principalmente a avó de autista. Quem mais impede a autonomia do autista é a família. Porque, coitadinho do meu filho, ele já é autista, ainda vai ter que lavar o prato, ele já é autista, ainda vai ter que arrumar a cama. Vai sim. Pode ser até que se ele estiver ainda na fase de autismo com algum descontrole motor, obviamente, pegar em copo de vidro, prato de louça, etc., pode ser perigoso. Mas é só trocar o prato, trocar o copo, etc., porque o que não pode é ele não fazer os trabalhos domésticos. Ele tem que desenvolver a sua autonomia, porque nós não somos eternos. Muitos pais esqueceram disso. Tá? Esqueceram que pelo certo nós vamos morrer antes dos nossos filhos. Então, temos que deixar nossos filhos com autonomia suficiente para não depender de nós, certo? E esse mediador já faz esse papel também. Ele prepara o autista para não depender dele. E rapidamente ele tem que ele tem que se tornar desnecessário. No momento que ele é desnecessário, cumpriu o seu papel. Lógico, ele vai ficar de olho, porque pode haver um retrocesso qualquer, para ter que voltar para aquela sala. Mas são outros aspectos. Esse foi o primeiro assunto que nós falamos. Eu estava revisando de ontem, né? E outro assunto que nós falamos foram aquelas 5 perguntas que nós, professores, temos que fazer sempre para nós mesmos. Que é, você consegue gostar de cada um dos seus alunos? Se não consegue, não é para ser professor. Você usa as teorias, as metodologias e relatos de práticas que foram escritas por teóricos, por outros professores, etc. Ou você acha que a teoria na prática é diferente? Se você acha que a teoria na prática é diferente, acho melhor não ser professor. Porque nós não vamos copiar as teorias, mas nós vamos usar as teorias para desenvolver as nossas. A terceira pergunta, todos os seus alunos, quando saem da aula, eles saem sentindo que aprenderam alguma coisa dentro do nível deles? Ou eles saem com dúvida?
É importante a gente ter certeza que eles saíram sentindo que aprenderam alguma coisa. Quarta pergunta. Durante a aula, você sentiu o retorno de todos os seus alunos ou faltou algum? Nós temos que prestar muita atenção a isso. Porque o não sentir retorno de algum aluno pode significar que ele está se auto-excluindo. Pode ser que nem não sejamos nós, mas ele está se auto-excluindo. Ou ele acha que nós os excluímos. Logicamente, isso não é bom. E a quinta, e nem por isso desimportante, e por acaso a mais importante de todas, que tem a ver com prazer e felicidade, quando você acabou de dar a sua aula, todos os alunos estavam felizes por causa da sua aula? Ou será que eles estavam felizes porque a sua aula acabou? Muito importante verificar isso. Se nós damos uma aula com amor, com dedicação, com prazer, com empolgação, com entusiasmo, logicamente nós vamos contaminar positivamente os nossos alunos e eles vão se sentir felizes com a aula. Pode até estar feliz também com o fim da aula para ir para casa, mas feliz com a aula ele tem que ficar. Ok? Essas foram as 5 perguntas que eu fiz. Aí depois pegamos o tema principal, que é a paralisia cerebral. Comentamos sobre os neurônios, sobre o sistema motor, né? A forma de tratar o paralítico cerebral e falamos, por último, dos autistas e a maneira de nós acompanharmos os autistas e demos o nome daquelas 5 obras fantásticas que mostram tudo aquilo que as pessoas dizem que não tem comprovação científica e tem. Ok, gente? Estou aguardando, então, contato de vocês, dúvidas de vocês, relatos, reclamações, sugestões, para que nós possamos manter esse nosso contato, né, e ser o mais produtivo possível. Voltando a relatar, eu estou aqui em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, estou morando nessa residência, nesse período, e estarei fazendo uma série de palestras e cursos, etc., até o final desse mês, quando então eu inicio a minha viagem de volta e rumo a Salvador, passando por Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e subindo pelo sul da Bahia até Salvador, visitando diversas cidades, ok? E na Bahia, estando na Bahia, nós já temos uma série de cursos, palestras e tal, já marcadas em diversas cidades, que eu já até comentei sobre isso. Depois eu vou fazer o relato da sequência dessas. Por enquanto, eu estou preocupado apenas com as nossas palestras e tudo aqui. Amanhã, nós teremos às 10h30, estaremos no ar, na TV Câmara, mas é a TV Câmara da Câmara de Vereadores de Erechim. Então, amanhã, às 10h30, estaremos num programa ao vivo, de 10h30 às 11h da manhã, horário de verão, né, horário daqui do sul do país, de Brasília, daqui do sul do país, na TV Câmara de Erechim, no Rio Grande do Sul. À noite, nós estaremos na livraria Delta, no Shopping Passo Fundo, no novo Shopping Passo Fundo, onde eu vou fazer uma palestra sobre a inclusão responsável e aproveitaremos para fazer o lançamento desse meu 5º livro, que é Estudo sobre Educação e Inclusão Responsável. Ok? Então, um forte abraço para todos vocês e até o nosso próximo. Fazer uma palestra sobre a inclusão responsável e aproveitaremos para fazer o lançamento desse meu 5º livro, que é Estudo sobre Educação e Inclusão Responsável. Ok?